E tá no ar. Porra, quem foi que disse que esse canal não ia sair? Caralho, o maluco é brabo. Meu nome é Rangel, eu sou contador, sou empreendedor e sou investidor. Você tá no canal do Quebrado e aqui no canal do Quebrado a gente fala sobre dinheiro, sobre tudo aquilo que influencia no seu bolso e na sua conta bancária. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre reserva de emergência. O que é uma reserva, para que serve, como formar uma reserva e muito mais. Então, se você quer entender sobre reserva de emergência, fica comigo, se inscreve no canal, dá o like e é isso aí. Solta a vinheta e vamos pro vídeo. E quem não conhece aquele tipo de pessoa, que talvez seja você, que trabalha o mês todo, recebe o salário, paga as contas no mês anterior, fica sem dinheiro depois, trabalha de novo no mês todo, recebe o salário, paga as contas no mês anterior, fica sem dinheiro de novo e fica nesse ciclo infinito e não resolve a vida. E se acontece algum imprevisto ali durante aquele mês, como ele está sempre sem dinheiro, fica uma coisa desesperadora. Não pode furar o pneu do carro, não pode uma esposa, um filho ficar doente, não pode acontecer nada esperado porque a pessoa não tem uma reserva de emergência. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre reserva de emergência, que é como formar, onde guardar. Tá bom. E vamos lá, o que é uma reserva de emergência? Reserva de emergência é uma grana separada do seu orçamento, não é uma grana para pagar conta, para nada, tá? É uma grana totalmente separada do seu orçamento, destinada exclusivamente para inesperados. Uma grana totalmente separada do seu orçamento, destinada exclusivamente a situações imprevistas e urgentes. Isso é uma reserva de emergência. Não é para pagar a conta. Não. Não é para comprar blusinha na Shein. Não. Não é para passear no shopping. Não é para nada, além de situações inesperadas, onde está em risco a segurança ou a saúde sua ou da sua família. Somente nesses casos você pode utilizar da reserva de emergência. Entendeu? Vamos a exemplos aí do que a gente pode fazer com a reserva de emergência? Vamos supor que deu uma ventania e o vento levou a telha da sua casa, né? É uma situação onde você pode usar a reserva de emergência? Sim, né? Está em risco ali a saúde e segurança da sua família. Você não vai deixar a sua casa destelhada tendo dinheiro na reserva de emergência. Vamos supor que o seu carro quebrou. Caralho! Você trabalha todo santo dia pra conseguir essas contas? Você utiliza o carro para trabalhar, aí tem a galera que faz Uber, né? Ou tem quem trabalha um pouco longe de casa, precisa do carro para trabalhar, levar a criança na escola. Seu carro quebrou, é uma emergência arrumar o carro. Se você não tem a grana disponível, mas tem a sua reserva de emergência, nesse caso você pode usar. Em caso, filho ficou doente, precisa de um remédio, algo mais caro, ou de algum tratamento, você tem a reserva de emergência justamente para esses casos. Então vamos ao exemplo do que não é uma situação de emergência, que você não deve gastar a grana com isso. Não é uma situação de emergência o passeio do final de semana, uma blusinha nova, uma bolsa, uma viagem. Ah, porque eu estou estressado e preciso viajar. Vou utilizar a reserva de emergência porque isso para mim é uma emergência. Meu amigo, se você pretende viajar, primeiro que você tinha que ter planejado isso há mais tempo atrás e juntado a grana. Se você está estressado, precisa de um tempo e tal, vai para um parque, vai dar uma volta na praça da sua cidade. Estresse não é justificativa para você gastar a sua reserva de emergência. Não é uma situação emergencial. E se você gastar a sua reserva de emergência com coisas que não são emergenciais, a hora que acontecer um imprevisto, você vai se estressar muito mais para resolver esse problema, tendo pegar dinheiro a juros com o banco ou emprestado com pessoas que provavelmente você não teria que estar pedindo emprestado. Fudeu de vez! Para resolver o seu problema. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que reserva de emergência é somente para emergência. Essa grana ela tem que estar disponível para você em um momento de imprevisto, para que você não tenha que recorrer a banco, a empréstimo, pagar juros para os outros, de repente ter que pegar emprestado, repassando o seu problema para outros, e em muitos casos até já vi gente recorrer a agiota. Você piorou? Tá, ser ameaçado de morte, porque surgiu um imprevisto, a pessoa já estava com o nome sujo, não conseguiu empréstimo, todo mundo sabe que é uma pessoa endividada, não vai pagar, então ninguém quis emprestar o dinheiro, e a pessoa recorreu a um agiota, não conseguiu pagar e fica sendo ameaçado de morte por conta
de uma coisa simples, que deveria ser feita todo mês, que é separar um pouquinho de dinheiro para sua reserva de emergência. E vamos ao segundo ponto. Quanto eu tenho que ter de reserva de emergência? Entre os consultores da área de finanças, você vai ver uma divergência entre o valor que você deve ter de reserva de emergência. Entre 3 e 12 meses, geralmente é o que recomendam. Eu, Rangel, também. penso o seguinte: se você é CLT, você tem ali já o fundo de garantia que a empresa deposita para você todos os meses, né, do FGTS, e se você for demitido, você vai ter o seguro-desemprego. Então, se você for CLT, que você tenha no mínimo, tá bom, a partir de 3 meses dos seus gastos mensais. Você vai somar todos os seus gastos mensais, água, luz, internet. Se você paga aluguel, coloca dentro. Se você tem parcela do carro, alguma coisa financiada, que você paga todos os meses, você coloca dentro dessa conta. Soma tudo e multiplica por 3, tá bom? O valor que der é o valor mínimo que você vai ter que fazer de reserva de emergência. Caso você seja um empreendedor, você tem o seu meio, você tem a sua empresa ali, você está muito mais vulnerável. Você não tem fundo de garantia, você não tem seguro-desemprego em caso de um imprevisto, né? Você não tem o INSS em caso de acidente, de algum outro tipo de imprevisto que seja coberto, né, pela Previdência Social. Então, a minha recomendação para você que é empreendedor é que você tenha, no mínimo, 6 meses. Captei vossa mensagem, impalpável guru. Então, é interessante pensar na reserva de emergência dessa forma, baseando ela nos seus gastos mensais, porque em caso de imprevisto, vamos supor que aconteceu algum acidente e você não vai conseguir trabalhar durante um tempo. De repente, a pessoa empreendedora, motorista de Uber, alguma coisa, não consegue trabalhar durante algum tempo. Como a reserva ela é pensada de acordo com as suas despesas, você já tem uma noção do tempo que você vai conseguir ficar parado, mantendo o mesmo padrão de vida atual. Fica mais fácil se planejar, fica mais fácil traçar um plano, resolver a situação. Acertou, miserável. E aqui fica um adendo para você que já está com a vidinha organizada, já está ali sem dívida, né, sem nome sujo, está sobrando uma graninha e está pensando em investir, né, essa grana. Antes de investir, faça sua reserva de emergência. Faça a reserva de emergência antes de investir, porque geralmente a galera que está com a graninha sobrando, ela pensa em investir na bolsa, fundos imobiliários, enfim, esse mundo de renda variável. Se você investir, entenda que renda variável, ela pode variar para cima e pode variar para baixo. Então, em um momento de precisão desse dinheiro, em um imprevisto, pode ser que a sua grana esteja variando para baixo. E aí você vai ter que vender esses ativos para cobrir o seu imprevisto, tomando um prejuízo ali nos seus investimentos. É o quê? Então, antes de fazer qualquer tipo de investimento, primeiro faça sua reserva de emergência. E aí vamos ao terceiro ponto, como criar uma reserva de emergência. A grande maioria dos brasileiros vive de salário, são empregados de pessoas e empresas. Então a minha dica para você criar a sua reserva de emergência é começar destinando 10% do seu salário para a sua reserva de emergência. Então você que tem um padrão de vida ajustado ao seu salário, você vai ter que reduzir alguma coisa no seu padrão de vida para que sobre esses 10%. Você pode abrir mão de um lanche de final de semana, você pode, em vez de ter 3, 4 streamings, escolhe um streaming de televisão, um por mês, entendeu? Tenha só um. Economize, dê um jeito de economizar pelo menos 10%. E a partir daí, você começou a sua reserva de emergência, com o tempo vai ficando mais fácil fazer a destinação desse recurso de 10%, e com o tempo você vai querer até aumentar para ver a grana que está guardada na sua reserva crescer. Olá, eu gosto de dinheiro. E se você não tem como destinar 10%? Pô, já ganho um salário mínimo e tal, minha vida já é bem enxuta, não tenho como cortar mais nada. Vai ter que fazer renda extra, vai ter que dar os seus pulos, vai vender algum produto, vai trabalhar de garçom, vai capinar um lote, faz qualquer coisa, meu amigo, dá o seu jeito. Vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. E eu te garanto que você ralando pra caramba e você montando a sua reserva de emergência, dificilmente você vai tirar esse dinheiro de lá para gastar com coisas desnecessárias, com supérfluos ou com idiotice, tá? Porque você vai dar o seu sangue para montar a sua reserva de emergência, então você só vai tirar a grana de lá quando realmente for necessário. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? E vamos ao quarto ponto. Onde colocar a minha reserva de emergência?
Você concorda comigo? Se é uma reserva de emergência, ela tem que estar disponível quando acontecer uma emergência? Certamente que sim. Não pode ter risco daquele dinheiro sumir, de perder aquela grana, e ele tem que estar disponível para saque de forma imediata. E aí eu vou te dar 2 opções, tá, de onde você pode guardar o dinheiro da sua reserva de emergência com o mínimo de risco possível e com a maior rentabilidade possível, tá? E garantindo que no momento que você precisar, você consegue sacar ou no dia seguinte. O primeiro deles é o CDB, Certificado de Depósito Bancário, ou seja, você vai estar emprestando seu dinheiro para o banco e o banco vai estar te remunerando por isso. Procure primeiramente um CDB de liquidez diária ou liquidez imediata e que renda pelo menos 100% do CDI. O que é o CDI? O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário, ou seja, é a mesma taxa que os bancos cobram uns dos outros para emprestarem dinheiro entre si. Você vai estar entrando nesse bolo e recebendo esse CDI para manter a sua grana emprestada para o banco. E a minha segunda sugestão é o Tesouro Selic. No Tesouro Selic, você vai estar emprestando dinheiro para o Estado, ou seja, para o país. Então, independente do governo que estiver lá, quem está te devendo é o país. Então, você vai aplicar o seu dinheiro lá e o país vai te remunerar por isso. O Tesouro Selic, ele remunera baseado na taxa Selic. Na data de hoje, 19/10/2023, a Selic está em 12,75% ao ano. Você emprestando esse dinheiro para o governo através do Tesouro Selic, você vai ter essa remuneração e descontando o imposto de renda que incide sobre os seus ganhos no Tesouro Selic, você vai estar ali tendo uma rentabilidade entre 9% e 11% ao ano. E são essas as 2 opções que eu utilizo para manter a minha reserva de emergência. Lembrando que eu não considero isso investimento. É apenas um dinheiro que está reservado para emergências e que eu coloco ele lá para que tenha algum tipo de remuneração e para que o meu poder aquisitivo seja atualizado constantemente. Então, não é investimento. Outra coisa, para que você tenha acesso a esses investimentos, é interessante que você tenha conta em uma corretora de valores, tá bom? Eu indico, tá? Porque eu utilizo e eu acho a mais simples é a Nuinvest. Então, abre a sua conta na Nuinvest, tá bom? Eles não estão me pagando nada. Não estou fazendo merchan, é porque é a corretora que eu utilizo, já utilizei outras e acho a Nuinvest a mais simples para quem está começando. E ali dentro você vai ter uma gama de produtos onde você vai poder alocar o seu dinheiro de forma rápida e segura. Ah, agora eu entendi! E reforçando mais uma vez, galera, pelo amor de Deus, não faça investimentos em renda variável se você não tiver a sua reserva de emergência formada. E conclusão da bagaça, a reserva de emergência é uma proteção para a sua vida financeira. Então, se você já está com as suas dívidas controladas, dê prioridade a montar a sua reserva de emergência. Tenha de 3 a 6 meses dos seus gastos pessoais alocados na sua reserva de emergência e coloque a sua reserva de emergência em produtos seguros, com alguma rentabilidade e com liquidez imediata. Captei vossa mensagem, impalpável guru. A reserva de emergência pode salvar a sua vida financeira de um desastre total. Então, dê prioridade à formação da reserva de emergência depois que você quitar as suas dívidas. Tá bom. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte, comenta, manda para aquela pessoa que precisa formar a reserva de emergência. Para isso, não precisa pagar nada, não cai o braço e me ajuda pra caramba. Valeu, falou! Quero meu dinheiro, desgraça!